Hoje eu vim falar sobre Wuthering Heights, mas não sobre o filme, porque eu ainda não tive coragem de assistir, nem sei se terei. Hoje eu vou falar sobre a música da Kate Bush, de mesmo nome. Oiê, eu sou a Vicky e hoje eu vim falar sobre música no perfil da We Create Idiomas. Já faz uns 2 ou 3 anos que eu faço exploração de letras de músicas no meu perfil pessoal e eu decidi exportar essa ideia para cá também, pro perfil da We Create. Então, se você está me ouvindo pelo meu podcast, não esquece de curtir esse vídeo, deixe um comentário para mim sobre Wuthering Heights. Vocês já viram o filme? Vocês já leram o livro? Vocês fizeram os dois? Qual a opinião de vocês? E se vocês estão me vendo pelo perfil da We Create, segue a gente aqui que a gente acabou de abrir esse canal, então a gente está assim fervilhando de ideias e a gente espera que vocês gostem de todas elas. E não esquece de curtir esse vídeo aqui também, tá? Como eu já falei, como eu tô sem coragem nenhuma de assistir essa nova adaptação de Wuthering Heights, eu resolvi focar um pouco no livro aqui pra vocês, pra dar um pouco de contexto, pra gente conseguir navegar a música da Kate Bush, que em 48 anos, essa música tem 48 anos, nunca deixou de ser um verdadeiro ícone. Bom, para quem não conhece a história, o livro, o material base, Wuthering Heights foi escrito por Emily Brontë no século XIX, e aí muitas vezes quando as pessoas leem esse livro assim pela primeira vez, elas acabam interpretando essa história como uma grandíssima história de amor. E aí elas querem viver esse amor tão intenso e poderoso como o que Cathy tem por Heathcliff e vice-versa. Mas cuidado com o que vocês desejam, porque se vocês desejarem um amor assim, vocês vão atrair um verdadeiro encosto para a vida de vocês. Porque na verdade esse livro fala sobre os recônditos mais obscuros da natureza humana que vão se traduzir nesses dois protagonistas, a Catherine e o Heathcliff. Eles vivem uma verdadeira história de obsessão que se alastra para todos os lados e pega quem quer que esteja do lado deles e se converte em raiva, em loucura e toda sorte de comportamentos mais repulsivos e repugnantes que vocês podem imaginar. E eu recomendo esse livro para todo mundo, tá? Esse livro é um gótico. O que a gente vai esperar de um gótico, né? A gente vai esperar toda essa atmosfera meio sinistra, a gente vai esperar personalidades duvidosas, a gente tem o grande casarão, né, onde ocorrem coisas que são meio sobrenaturais, onde todo mundo fica um pouco louco, todo mundo meio alterado. É isso, é um livro belíssimo na questão de como a autora explora essa narrativa, porque ela também vai trazer críticas sociais muito pertinentes aqui. Ela fala também sobre essa rigidez de classes sociais e também fala sobre raça. E esses são 2 aspectos que são convenientemente deixados de fora de algumas interpretações e adaptações desse livro. Dito tudo isto, a nossa musa Kate Bush canetou uma canção sobre esse filme, depois de pegar o finalzinho de uma adaptação para a televisão de Wuthering Heights. Ela viu o finalzinho ali da Cathy meio fantasmagórica, sentou a bundinha dela na cadeira e escreveu essa música em uma noite. E tem mais, essa fascinação que ela teve por aquele momento da história, ela só aumentou quando ela descobriu que ela e a Emily Brontë compartilhavam a data do aniversário. E digo mais, tem sempre mais nessa história, né? Acontece que quando ela escreveu essa música, a produtora dela não queria que essa fosse a primeira música que as pessoas ouvissem dela. Eles tinham outras coisas em mente ali. Mas ela, acho que ela tinha o quê? 19 anos, 19 para 20 anos? Enfim, ela bateu o pé e ela insistiu que ela queria lançar essa música como single. E o que aconteceu? A gata se tornou a primeira mulher a conseguir o top 1 nas paradas do Reino Unido com uma música de autoria própria. Diva. Tá bom pra vocês? Então tá bom. Então agora a gente vai de música, porque eu já falei demais. E vou falar mais ainda porque essa música tem nuances, tá? Não é qualquer música, não. Eu vou começar aqui. Vocês que já me seguem no meu perfil pessoal, vocês sabem mais ou menos como eu faço essa exploração lírica, né? E vocês que não sabem, vocês vão descobrir agora. Vem comigo. Bom, a gente tem aqui o primeiro verso. Eu vou colocar aqui em algum lugar na tela pra vocês. Tô até engasgada de tão animada que eu tô pra fazer esse vídeo. E nesse primeiro verso, a Kate vai levar a gente brevemente para
pro ambiente, pro contexto de infância desses dois personagens que eu já citei para vocês, né? E ela também já anuncia qual vai ser a personalidade que a gente vai esperar desses dois. Então ela fala assim: Out on the Wiley, eu tenho que me segurar para não cantar. Não vou cantar. Out on the wily, windy moors, with roll and falling green, you had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. O ponto central aqui pra gente são os moors, que a gente pode traduzir como charneca. A gente também poderia traduzir como pântano ou brejo, mas a gente não tá falando de uma área alagada, com água parada, com árvores, nada disso. A gente tá falando de planaltos abertos, eles são vastos, com terreno muito pobre, com uma vegetação muito específica, né? Eles são cobertos de urzes, que são arbustos assim mais baixinhos, e essa era a paisagem que dominava a área onde as irmãs Brontë viviam, e Emily trouxe isso para esse livro. Inclusive a natureza aqui, ela faz quase um papel de personagem nesse livro. E sabendo disso, a gente já consegue ver aqui que existe um contraste interessante entre essas charnecas tão áridas, né, tão pobres e, enfim, e como elas são descritas pela Kate. A Kate faz um jogo de contraste aqui pra gente. Ela chama essas charnecas de wily e windy. E wily é uma palavra interessante que significa que alguma coisa tá cheio de truque, uma coisa astuta. Aí você pensa, como uma charneca, né? Uma vegetação pode ser astuta. Ela também dá vida a essa charneca, porque foi o que Emily Brontë fez no livro. A charneca era viva. Ela conseguia alterar, de certa forma, a psique desses personagens, né? Ela influenciava o humor desses personagens, ou refletia o humor dos personagens, e aqui ela faz igual. Então é uma charneca astuta, uma charneca que está cheia de truques, e ela é uma entidade viva que pode jogar com você ou contra você. E também é ventoso, né, que vem com a palavra windy. Então é uma imagem que acrescenta aí uma certa agressividade a essa cena. Outra coisa que eu gosto muito que ela fez aqui foi usar a aliteração, que é quando existe a repetição de sons consonantais, nunca consigo falar essa palavra, com W, né? Ela fala wily, windy, mas não só a aliteração, ela também usou uma assonância, que é a repetição da vogal I, aqui nesse caso, nas duas palavras, wily, windy. Então, com a aliteração, esse é um recurso usado para criar ritmo e velocidade em um verso, né? Então, além do som do W aqui, fazer às vezes do som do vento, do... Entendeu, né? Gostou? Aqui eu faço onomatopeias também. E a assonância, ela vai criar uma espécie de rima interna que faz todo o verso ficar um pouco mais harmonioso. O que a gente vê são esses dois personagens, né, aqui crianças, que costumavam roll and fall in green, que à primeira vista traz essa visão muito inocente, né, de duas crianças brincando, rolando, caindo pelas charnecas, mas essa frase tão simples esconde mais algumas camadas de significado aqui. Então, primeiro, eu queria muito colocar uma lupa na estrutura do weed. Weed, roll and falling green. Esse weed é uma contração que vai esconder a palavra would. Muita gente pensa que o would ele é usado só para situações hipotéticas, né? Tipo, I would like to visit Japan one day. Eu gostaria, eu faria, eu beberia. I would drink, I would go, I would like. Mas o que muitos alunos não sabem é que would também é usado para falar sobre hábitos no passado, sobre ações repetidas no passado. Então, quando ela fala we would roll and fall, ela quer dizer que nós costumávamos cair e rolar pelos pastos. Eu quero apontar umas nuances aqui para vocês também, né? A primeira está relacionada à história da Cathy com Heathcliff, que eles justamente formaram essa conexão estranha e obsessiva quando eles eram crianças, né? Quando eles ainda corriam soltos por aí explorando as charnecas. E foi isso que a Kate fez aqui. É relevante ela abordar isso aqui na música, né? Porque aqui começou essa conexão deles dois.
Segunda nuance, segunda observação, que a palavra fall, ela pode significar apenas cair, né? As crianças estão brincando, elas caem, elas rolam, etc, beleza, mas a gente também pode talvez entender um subtexto aí, onde esse fall significaria fall in love. Então, quando eles se apaixonaram, quando eles começaram a criar de fato uma conexão mais romântica, também a gente pode pensar nisso. E terceira observação, in green pode representar não somente os pastos, né, das charnecas, mas também a vegetação do lugar, no caso, como também pode dizer pra gente que eles ainda estavam nessa fase imatura de criança. Tudo isso aqui, ó, só no primeiro verso. Depois a Kathy segue dizendo que o temperamento do Heathcliff era como a inveja dela, muito quente, muito gananciosa, então assim, os dois já cheios de caráter, né, de gênio. E aqui ela diz pra gente que os dois basicamente são feitos do mesmo material, e aqui atenção, porque tem uma passagem do livro onde ela fala o seguinte, eu anotei aqui para trazer para vocês porque é uma das falas mais marcantes, eu acho, do livro. He's more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. Então ela fala que ele é mais ela do que ela mesma e que as almas dos dois são feitas da mesma coisa, do mesmo material. Pois é. Pontos para a Kate Bush, né, de ter escrito isso sem nem ter lido o livro. Ela só captou ali a mensagem do final da adaptação e canetou essa música que é 100% mais fiel que muitas adaptações cinematográficas desse livro. Enfim, agora vamos seguir aqui o primeiro verso, que senão a gente não acaba hoje. Ela vai complementar. Ela fala, How could you leave me when I needed to possess you? Isso é amor? Vamos colocar a mão na consciência. Isso é amor? Vocês me respondam nos comentários. I hated you. I loved you too. Intenso, tempos difíceis para essa patricinha, né? Bom, aqui o que a Kate está fazendo, né, quando ela fala How could you leave me? Como você pôde me deixar? A Kate faz referência ao momento em que o Heathcliff vai embora de Wuthering Heights. E por que eu fico falando, por que ele foi embora de Wuthering Heights? O que é o Wuthering Heights? É o nome da propriedade onde eles viveram, né? As propriedades inglesas têm nomes, então Wuthering Heights. Wuthering Heights era a propriedade do pai da Catherine. E ela se dá conta de que ele é o homem que ela ama e a partir desse momento os limites, né, do que são Kathy e Heathcliff são completamente apagados, borrados, vide o trecho que eu acabei de ler para vocês, né? Tem todo um monólogo da Kathy falando com a Nellie, que é a governanta, sobre esse tema. E chegamos aqui no pré-refrão. Ela fala, Bad dreams in the night, they told me I was going to lose the fight. Leave behind my wuthering heights. A gente já avança um pouco no livro com esse pré-refrão aqui, com essa parte, onde ela fala desses bad dreams, dos pesadelos que a Kathy tem à noite, dessa luta perturbadora, né, que ela tem com o que ela sente em relação ao Heathcliff, e ela passa essa sensação pra gente também de que pouco a pouco ela vai perdendo a cabeça, ela vai se entregando a uma loucura febril. E no refrão ela fala, Heathcliff, it's me, it's Kathy. I've come home, I'm so cold. Let me in your window. Aí você pode se perguntar, onde é que tá a Kathy? Por que ela tá so cold? Por que ela tá pedindo para entrar? Por que ela não tá dentro de casa? Por que ela fala que ela voltou para casa? Ai, estou toda arrepiada, esse livro me deixa toda arrepiada. É porque essa parte faz referência a um momento muito específico do livro, né? E também ao estado da Kathy quando isso acontece, quando ela bate na janela. Nossa, gente, estou toda arrepiada. Pedindo para entrar. Eu amo esse livro demais. E que estado é esse, né? Esse estado a gente acaba descobrindo no próximo verso aqui que a Kate traz pra gente. Oh, it gets dark, it gets lonely on the other side from you. O que é esse outro lado, esse other side? É o outro lado da vida, é a morte. Exatamente. Então, a Kathy morre depois de dar à luz a sua filha e a sua versão fantasma não consegue deixar o Heathcliff descansar. É isso, gente, é isso. E daí pra pior.
tá? E eu não vou ficar dando spoiler. Se bem que existe spoiler para livro clássico, gente? Eu acho que não. Mas enfim, eu não quero estragar esse momento caso vocês queiram ler esse livro, porque primoroso. E assustador um pouco também, mas primoroso. E o fato do fantasma da Cathy ficar perambulando por ali e querer estar atrás do Heathcliff também tem um motivo. E eu vou ler esse motivo para vocês. Eu vou ler aqui uma frase do Heathcliff. É um monólogo do Heathcliff e essa é uma frase. Catherine Earnshaw, may you not rest as long as I am living. You said I killed you, haunt me then. Ele basicamente pede para ela assombrá-lo e é isso que ela tá fazendo. Você não quis que eu te assombrasse? Então eu tô aqui te assombrando. Eu morri, mas o meu fantasma não vai conseguir em paz até trazer você pra perto de mim de novo. Muito saudável, né? Uma grandíssima história de amor. Enfim, ela segue e fala: I pine a lot, I find the lot falls through without you. I'm coming back home, cruel Heathcliff, my one dream, my only master. Tem muitas coisas de errado aqui, né, gente? Eu não consigo entender as pessoas que são fascinadas pela relação dos dois. Você pode ser fascinado no sentido de que, cara, que loucura, o que leva duas pessoas a se relacionarem dessa maneira, mas não o fascínio de que, nossa, é uma história de amor lindíssima e forte. Não. Vamos fazer uma terapia, né? É isso. Bom, aqui a gente tem um verbo interessante que é o pine. I pine a lot, que é você se lamentar tanto a ponto de você se consumir, sabe? A ponto de você definhar. E é isso que ela tá fazendo aqui, né? Ela se definha por alguma coisa. Ela se definha sem o Heathcliff, sem essa tensão do Heathcliff, do amor. Enfim. E a segunda frase também é interessante, onde ela fala que ela find the lot falls through without you. Primeiro, o que a gente pode entender por the lot aqui? A gente tem algumas possibilidades de interpretação para the lot. Aqui eu vou interpretar esse the lot como tudo. E aí a gente junta esse the lot com o phrasal verb fall through, que significa desmoronar, falhar. E a gente entende que agora, nesse momento, para ela, tudo desmorona sem a presença do Heathcliff. Nada tem sentido sem o objeto da sua obsessão. E aí ela segue. Too long I roam in the night. Roam significa vagar sem destino, se andar por aí sem destino. E aqui a Kate faz referência ao fato de que o fantasma da Cathy vagava pelas charnecas, né, atrás do Heathcliff. Eu já comentei sobre isso. Tem inclusive uma cena fortíssima no livro onde a Cathy, ela tá grávida e ela sai desembestada aí pelas charnecas atrás do Heathcliff. E agora eu já não sei se eu tô misturando uma adaptação que eu vi com o livro, mas enfim, é isso. É uma cena que tá chovendo torrencialmente, ventando, e ela tá lá barriguda, caindo pelas charnecas, enfim, atrás dele. E pra gente terminar, ela fala: I'm coming back to his side to put it right. O que é esse put it right, né? Pra você consertar alguma coisa. O consertar para ela seria que o Heathcliff estivesse com ela. E como o Heathcliff pode estar com ela? Morto. Dois fantasmas vivendo aí o seu pós-vida, pós-morte no caso. Pós-vida e pós-morte. Questões. Enfim, dois fantasmas aí vivendo a sua eternidade no limbo, eu acho. E por isso ela fala: I'm coming home to Wuthering Heights. Porque ela quer ir para Wuthering Heights para catar o Heathcliff, para falar assim: amor, vem comigo. É isso. E ela fala: let me have it. Tipo assim, deixa eu, né, me dá isso, me dá esse presente. Let me grab your soul away. Deixa eu catar a sua alma. Ela quer a alma do Heathcliff. Let me have it, you know it's me, Cathy. Eu não sei vocês, mas eu estou toda arrepiada porque faz um tempinho que eu não leio esse livro. Esse é um livro que eu releio de tempos em tempos. Às vezes não inteiro, às vezes só algumas partes, mas assim, é um livro que me emociona, que me fascina. Me emociona pela escrita, pela potência da escrita. Me fascina porque é uma história completamente louca, porque são personagens que te causam desgosto, que você não consegue se relacionar, você não consegue criar muita empatia por eles, sabe? Porque todos eles têm falhas de caráter, assim, enormes. Mas é um livro que te captura, sabe? Então, por isso eu tô aqui falando sobre essa música, falando sobre esse livro, e eu espero que se
alguém tiver curiosidade de ler, leia e me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo explorando essa música. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês e eu espero que a gente possa fazer mais disso por aqui.